Vê se você acha que isso é coincidência. Dia 7 de julho, o Bolsonaro ameaça que não teremos eleições e fala que precisamos ter o voto impresso. Dia 8 de julho, o Bolsonaro novamente ameaça e ele diz com todas as palavras, não teremos eleições se não tiver voto impresso. Nesse mesmo dia, o Braga Neto, por um interlocutor, porque ele é covarde e não faria isso pessoalmente, capaz de levar um murro, ele ameaça o Arthur Lira e diz que sem voto impresso não haverá eleições. Tá. Aí, mais ou menos nesses dias, as Forças Armadas fazem uma nota ameaçando o presidente da CPI da Covid. Isso tudo acontece. Tá. Anteontem, o que acontece? O Bolsonaro rebaixa um general, que é o general Ramos, e anuncia o Ciro Nogueira, do Centrão, presidente do partido do Arthur Lira, aquele que foi ameaçado dia 8, como novo ministro da Casa Civil, o ministério mais importante do governo, e o Bolsonaro está colocando um cara que praticamente vai mandar nele. O Bolsonaro não manda mais. Quem manda é o Ciro Nogueira. Tá. Logo que isso acontece, um dia depois, vem à tona a ameaça feita no dia 8. Aquela ameaça do general Braga Neto, que até então a gente não sabia. A gente sabia que o Bolsonaro tinha ameaçado no dia 7 e no dia 8 que não haveria eleições se não fosse com voto impresso. A gente não sabia do Braga Neto ameaçando por meio de um interlocutor. Agora pensa, por que isso vazou um dia depois do Bolsonaro rebaixar um militar? Por quê? Pensa um pouquinho, eu vou explicar exatamente. Isso foi uma jogada do Centrão, foi uma pancada muito grande do Arthur Lira, do Ciro Nogueira e do pessoal do Centrão nos militares. Os militares estão tontos até agora sem saber o que fazer. E essa pancada respinga no Bolsonaro com uma força impressionante. O Centrão tomou conta do governo Bolsonaro e o Centrão tem o Bolsonaro e os militares na palma das mãos deles. Eu vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para Bolsonaro, para o Centrão, para todos esses assassinos, né? Quem tá com o governo Bolsonaro é assassino hoje, porque temos aí 700, talvez 800 mil mortos, a gente não sabe, são 550 mil confirmados, mas eles continuam matando a população. Quem quer ver a casa cair para eles, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Ó, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Você se inscrevendo, você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Então, o que acontece? O Bolsonaro fez a ameaça de que tinha que ter o voto impresso, senão não teria eleição. Lembra como, eu falo na época, faz 2 semanas, como bateram no Bolsonaro? Eu bati no Bolsonaro, todo mundo bateu no Bolsonaro. Aí o brigadeiro lá da aeronáutica, que dos 3 chefes das Forças Armadas, ele é o único que gosta de falar mais, né? E fala, ladra, 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 e no fim não morde. É um cãozinho desse tamanho que ele é. Tá. Ele também ameaçou que não teria eleição, que estão esticando a corda e tudo mais, e a gente bateu no Bolsonaro. O Bolsonaro foi massacrado por isso. Porque a gente não sabia que o Braga Neto também tinha feito ameaça direta ao Arthur Lira. Mas eu lembro de uma coisa, se você voltar nos vídeos aqui do Plantão Brasil, vai na lista de vídeos do canal, volta para o dia 13 de julho, eu fiz um vídeo aqui falando o foco é o Braga Neto. Você tem que focar, porque o Braga Neto é quem está por trás de tudo isso. Essas ameaças que o Bolsonaro faz, isso é coisa do Braga Neto falando, vai Bolsonaro, ameaça. Por quê? Porque a CPI está chegando no Braga Neto. E o Braga Neto está apavorado. Como todo bom militar covarde, ele está apavorado. Ele vai fazer o que for para tentar se salvar, tá? CPI chegando no Braga Neto, ele fez a ameaça. Aí, depois daquelas ameaças que o Bolsonaro fez, a coisa ficou feia para ele. Na segunda-feira, isso foi numa quinta e numa sexta, se eu não me engano. Aí na segunda-feira, dia 12 ou 13, o Bolsonaro teve uma reunião com o Luiz Fux, em que ele pediu perdão pelos ataques que ele fez ao STF, pelos ataques à democracia. Aí o Bolsonaro, ele recuou no discurso de ataque à democracia, mas continuou falando do voto impresso, continuou falando e depois ele se internou. Ele ficou lá num hospital que parece um resort. Olha só, Bolsonaro sai do hospital, ele já admitiu a derrota, no caso do voto impresso. Ele admitiu a derrota, falou, não, fui derrotado, a gente faz o que pode, mas não vai dar. Aí ele falou, eu achei que teria gente poderosa comigo nessa aí, mas não tive. O Bolsonaro estava falando dos generais. Os generais não estavam com ele. E quando ele fala essa entrevista na saída do hospital. Ele mente sobre a vacina, mente sobre isso, fala que tem outro remédio, Proxa, não sei o que funciona. Aí ele fala, ó, caso do voto impresso a gente faz o que dá. Eu achei que tinha gente poderosa, mas tem gente poderosa que tá boicotando isso, que eu achei que estaria comigo nessa. Falando de generais, ok? Coloque isso na sua cabeça. Ele não tá falando do Ciro Nogueira, ele não tá falando do Centrão, ele tá falando dos generais. Porque a gente não sabia ainda, mas o Braga Neto tinha ameaçado o Arthur Lira. O Arthur Lira também não ficou com ele, o Ciro Nogueira não ficou com ele, mas o Bolsonaro já sabia que o Arthur Lira e o Ciro Nogueira não ficariam com ele nessa do voto impresso. Por quê? Porque mais de um mês atrás, se você voltar aqui nos vídeos do canal, se você acompanha, você vai saber porque eu noticiei isso. Eu fiz um vídeo só sobre isso, falando o quê? Que 11 partidos
eles assinaram um documento contra o voto impresso. E naquele momento eu falei, gente, o voto impresso morreu. Então vamos nós, a esquerda, parar de perder o tempo falando disso, porque morreu. O Bolsonaro vai ficar relinchando, mas o voto impresso não passa. Ponto final e acabou. Eu vi muita gente da esquerda ainda compartilhando link de consulta pública, não sei o quê, mas falou, ó, não percam tempo. Morreu o voto impresso. Não passa no Congresso, acabou. O Bolsonaro pode falar o que ele bem entender, não vai passar. E ele não tem como comprar essa. Eu até expliquei os motivos, o vídeo é só sobre isso. Tá. Aí o que acontece? Voto impresso não ia passar, o Bolsonaro sai do hospital e fala, ó, o pessoal não tá comigo, no caso, os generais. Aí o Bolsonaro rebaixa o general Ramos, que eu falei isso aqui anteontem. Falei, ó, o general Ramos seria o comandante do Exército Leste. Ele seria um dos 4 maiores generais do nosso exército. Ele abdicou de tudo isso só para fazer parte do governo ladrão do Bolsonaro. Para ver como o Ramos é um baita de um bolsominion, um fascistinha, né? Abdicou do poder que ele teria só para ser fascistinha, ser parte do governo. Tá. O Bolsonaro rebaixa esse general. O general, até mostrei o vídeo de como ele trata mal o general e de como o general Ramos está ressentido. O general Ramos falou, eu não vou nem rir da piada. O Bolsonaro faz uma piadinha sem graça, ele falou, não vou nem rir porque ele não quer que eu fale nada, ele não gosta que eu fale. Aí o Bolsonaro olha para ele com uma cara de ódio puro, olha pro general Ramos. Mostrei isso no vídeo aqui. Tá, general, ele rebaixa um general para colocar um cacique do Centrão, que é o presidente do Partido Progressista, que é o Ciro Nogueira. Olha a pancada. Foi uma pancada muito forte do Centrão nesses dias em que o Bolsonaro ficou internado. Você tem que se lembrar disso. Nos dias em que o Bolsonaro ficou internado, essa internação dele fez uma drama por causa da facada, a gente não sabe o que aconteceu. Eu não acredito nem que o Bolsonaro tenha tido algum real problema tão grave para ele ficar tantos dias no hospital. Mas nesses dias aconteceu alguma articulação entre o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, impondo ao Bolsonaro que o Ciro Nogueira tinha que ser ministro da Casa Civil. Isso foi imposto ao Bolsonaro. O Bolsonaro aceitou e ele rebaixou um general. Aí o Centrão percebeu o quê? O gostinho. Opa, peraí, a gente consegue acabar com esses militares de uma vez por todas. Como? Ah, o general foi rebaixado? Tá, no dia seguinte vazam. Veja bem, o general Braga Neto fez ameaça ao Arthur Lira. Tem 2 aqui. Ele fez por meio de interlocutor. Então 3 pessoas sabiam dessa ameaça. O general Braga Neto não foi quem vazou pro Estadão, ok? Ok. O interlocutor era alguém da confiança do Braga Neto. Também, com certeza, não ia chamar alguém da confiança do Arthur Lira. Com certeza não foi interlocutor. Quem vazou pro Estadão? É óbvio que foi o Arthur Lira ou alguém próximo ao Arthur Lira. O pessoal do Centrão vazou pro Estadão. O que aconteceu? O Brasil inteiro se virou contra os militares. A gente tá contra o Bolsonaro é parte dos militares, mas o grande foco das últimas 36 horas no Brasil, 24 horas, é o quê? É o Braga Neto, são os militares e tá todo mundo batendo nos militares. O que acontece? O Bolsonaro agora ele se vê mais pressionado do que nunca por todos os setores da sociedade, inclusive pelo próprio Centrão, a tirar os militares do poder. Estão pressionando pela demissão do Braga Neto e aí você pode ter certeza, já estão falando no ouvido do Bolsonaro, ó, por que você não põe o Ramos como ministro da Defesa e tira o Braga Neto? Aí o ministério que o Ramos tá, que é o Ministério da Secretaria da Presidência, vai para alguém do Centrão também, que já tira um militar do governo, um militar importante do governo. O Centrão tá querendo tirar os militares todos para ocupar o governo inteiro. E o Centrão viu essa oportunidade e ó, deu uma pancada muito forte. O Braga Neto tá na mira da CPI, ele tá extremamente vulnerável, ele está completamente desesperado e lembre-se, quando a pessoa tá desesperada, ela não pensa, ela faz abobrinha, faz porcaria quando a pessoa tá desesperada. Qualquer situação na vida você tem que parar e pensar, o que eu vou fazer? Porque se você pensar desesperado, vai dar ruim. E o Braga Neto, ele não sabe disso. Nenhum do governo Bolsonaro são pessoas muito inteligentes, ele não sabe disso e ele tá completamente desesperado. O Centrão deu uma pancada muito forte nele, agora o Bolsonaro, ele fica mais refém do Centrão ainda. E olha, é difícil ele ficar mais refém do Centrão do que ele já tá, porque o Ciro Nogueira já vai ser nomeado agora ministro da Casa Civil, quer dizer, o Centrão tá com a faca e o queijo na mão e o Bolsonaro tá à mercê do Centrão. Vou mostrar aqui ontem em Maceió. Já pagamos muito caro, tanto desculpar, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é você.
Ó, rodou lá. E essa é a música, quem quiser. No primeiro comentário eu vou deixar também o link da música direto do Spotify, o link. Mas quem quiser gravar vídeo com a música e tudo mais, entra também, tá no primeiro comentário no zapforabolsonaro.com. Só entrar lá, você vai cair num grupo de WhatsApp. Aí manda para os administradores do grupo os vídeos de você tocando a música, alguma coisa assim, e a gente mostra alguns aqui no canal. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, que a gente está com os carros de som em no mínimo 10 cidades por semana, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também as outras redes sociais, além desses links. O primeiro comentário tem um monte de coisa, vai clicando em tudo. É isso, falou!